Saudações, gente bonita, Mestre Leider falando, daqui de Goiás. São 17 horas e alguns poucos minutos, são 31 graus à sombra, deve estar fazendo uns 34 graus, né, fora dela, e olhem o quanto o dia está bonito. Uma coisa que as pessoas também já repararam é que, de um modo geral, eu sou bastante otimista. Mas quais são as raízes desse meu otimismo? Eu vou buscar falar isso nesse vídeo, mas eu adianto para vocês. Essencialmente é a economia. A economia do Ocidente, ela está afundando. Não tem investimento em infraestrutura, não tem investimento em inovação de verdade, não, sabe? A inovação tecnológica em setores fictícios não conta. Fala em inovação no mundo real. Não tem investimento suficiente em engenharia, em tecnologia, em manutenção. A economia do Ocidente está afundando. E o mesmo não pode ser dito da economia eurasiana. Ela está indo bem, obrigado. Recebendo novos investimentos, avançando, prosperando. E nós temos também a dimensão tecnológica, né? A diferença está absurda. O submarino nuclear da Rússia, conhecido como Deus do Vento Norte, chocou a plateia ao romper o gelo no centro de uma pista de hóquei. Como um dos protetores nacionais da Rússia, pode disparar inadvertidamente 16 mísseis balísticos lançados por submarinos Bulava em uníssono em menos de 2 minutos, eliminando instantaneamente do mapa um país de pequeno a médio porte. E essa é uma das razões pelas quais os países da OTAN não ousam subestimar a Rússia. O Deus do Vento Norte pode ser considerado o ápice. Seu desempenho silencioso é 2 decibéis mais baixo do que o do submarino nuclear mais avançado da classe Ohio do ZUA, atingindo 108 decibéis, comparável ao som de fundo do oceano. Nas águas profundas do Oceano Ártico, é simplesmente uma presença fantasmagórica. Seja saindo descaradamente do porto ou se escondendo silenciosamente, cada movimento faz com que toda a espinha dorsal do oeste se arrepie. Não só pode se esconder nos 480 metros de profundidade do mar, mas também pode facilmente romper o gelo ártico de 3 metros de espessura. Contanto que se esconda, praticamente nenhum país pode encontrá-lo. É a massa de combate mais dissuasiva na greve nuclear tridimensional integrada da nação em luta. Além disso, carrega 16 mísseis nucleares lançados por submarinos Bulava e 16 lançadores D-30 sob a égide do lançamento quadruplo instantâneo em 20 segundos. Um único Bulava pode transportar de 6 a 10 ogivas de 50 mil toneladas de TNT, o que significa que um único vendaval do norte pode atacar até 160 alvos simultaneamente. O mais aterrorizante é que a ogiva também tem a capacidade de alterar automaticamente sua órbita, tornando difícil para sistemas antimísseis convencionais interceptá-la. E tem uma velocidade máxima de 29 nós, que, somada à sua autonomia ilimitada alimentada por energia nuclear, permite que alcance facilmente qualquer área marítima ao redor do globo. Com um local de lançamento não monitorado, uma velocidade de voo de Mach 20, um alcance de ataque de 10 mil quilômetros e uma precisão de ataque de poucos metros, pode-se dizer que nenhum país no mundo pode escapar de seu alcance de ataque. Eu penso que não é a principal razão da minha confiança, mas é um motivo forte, certo? O Ocidente simplesmente perdeu a corrida tecnológica. Perdeu a corrida armamentícia. Porque, como tudo no capitalismo ocidental, financeiro, eles passaram a encarar tudo como custo. Tudo virou custo no mundo deles. E não só tudo virou custo, como virou negócio. O próprio capitalismo se matou. Como assim virou negócio? Circulou, está circulando, na verdade, na internet, o fato de que as IDF israelenses foram totalmente privatizadas. Então quem fornece comida, quem fornece roupa, quem fornece munição, quem fornece equipamento, quem fornece logística, são todas empresas privadas. O resultado disso é que o exército israelense está com uma logística deplorável e sempre tem falta de alguma coisa. O Netanyahu não é só
um sociopata. Não, 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 não. Netanyahu é um liberal. Essa que é a questão. Por que ele é tão tolerado? Por que ele é tão defendido, inclusive, por todos os países do Ocidente, inclusive sabem quem é ele? Não tem como não dizer que não sabe o que é o Netanyahu. Claro que sabe. Então por que defende? Porque ele expressa muito bem os ideais do capitalismo. Liberalismo mais rasteiro. Certo? Ele privatizou o exército. As forças armadas daquele país, na prática, são privatizadas. Tudo neles é privatizado. Então sempre está faltando arma, sempre está faltando munição, sempre está faltando lanche, sempre está faltando remédio, sempre está faltando equipamento. Porque a logística privada, ela é péssima. A empresa privada quer lucro, gente. Quando os liberais safados defendem a privatização, falando que o serviço vai melhorar e vai ficar barato, eles sabem que estão mentindo. Porque em nenhum lugar do mundo isso aconteceu. Não houve um lugar do mundo em que o ofertado por serviços particulares se tornou melhor do que era antes, quando o serviço era público. Privatização da água fracassou no mundo inteiro. Privatização da energia, mesma coisa. Eles aumentam as tarifas e, para aumentar o lucro, diminui o investimento, a manutenção, e aí dá ruim, cara. Se não der ruim imediatamente, fatalmente vai dar ruim em algum momento. É igual aos Estados Unidos. Nós já falamos sobre isso. E esse é o principal motivo da minha confiança. Não é o Bulava, já falei sobre o Bulava. Os Estados Unidos deixou claro que tem dois deles na América Latina. Um no Pacífico, outro no Atlântico. O do Pacífico provavelmente está na Nicarágua, né? Fica subentendido que o do Pacífico está na Nicarágua. Dos aliados da Rússia, o único com litoral no Pacífico é a Nicarágua. Então, do Pacífico está em algum ponto fundeado nas águas da Nicarágua. E do Atlântico pode estar em Cuba, pode estar na Venezuela. É até interessante que esteja em Cuba, nas portas de Miami. Então, e o que os americanos podem fazer? Nada, cara. Você pode chorar, pode mentir, pode criar narrativa, pode contratar o anteontem no mundo militar para vomitar merda, escrever bobagem, enganar otário, mas não vai mudar a realidade. Mas não é isso. É o estado decrépito da economia. Sem investimento, sem infraestrutura. É o que eu já disse em outros vídeos. Qual foi a última grande obra dos Estados Unidos que vocês viram sendo inaugurada? A última grande rodovia, a última grande ferrovia, o último grande aeroporto, o último grande porto, a última grande subestação. O máximo que vê é falar, teve um investimento no setor de energias renováveis. Isso é um investimento, é porque é lucro. Isso que é lucro. Não quer dizer que vai funcionar. Não quer dizer que vai ser bom. É um investimento para justificar o aumento do preço das ações de alguma companhia. Os Estados Unidos se tornaram isso. Tinha mais de 500 empresas no complexo industrial militar. Hoje tem meia dúzia. Monopólio. O que os monopólios querem? Lucro. Eles querem lucro e faturamento, só isso. Eles não estão preocupados com a defesa nacional. Não estão preocupados com a segurança nacional. Não está nem aí, cara. Isso que é lucro. Na Rússia, esse setor é estatal. No Irã, esse setor é estatal. Na China, esse setor é estatal. Na República Popular Democrática da Coreia, evidentemente, esse setor é estatal. Exatamente porque é um setor em que você não pode desperdiçar dinheiro pagando lucro para a classe inútil que é a burguesia. Vamos relembrar o que é a burguesia? A burguesia cria riqueza tal qual o carrapato cria sangue. A burguesia é inútil, é uma classe caduca, decadente, moribunda, não serve para nada. Não faz nada, não produz nada e é parasita. Então, essa é a razão da minha confiança. O lado que a Rússia está é o que vai vencer. E ponto. Certo?
É simples assim. Agora, a Rússia é muito cuidadosa, a Rússia é muito responsável. Ela poderia chutar o pau da barraca. Por que não faz isso? Porque destruir o mundo é um negócio ruim para quem quer fazer negócio com o mundo. Na verdade, o que os Estados Unidos fazem é chantagem. Tipo, vamos cair atirando. É isso, é chantagem. Ainda mais rasteiras. Não tem... Quando você vê os alemães, não sei, vamos deter a Rússia, custa o que custa. Vamos lá, cara. Como é que eles vão deter a Rússia? Sério, com a economia deles, em frangalhos, com a tecnologia deles, com a engenharia que eles têm, com a capacidade produtiva que eles têm. Que deter a Rússia, o que é isso? Não nada. Certo? Quando, na definição do Nebenzia, a florzinha histérica, que como ele chamou o representante de Israel na ONU, estava dando piti pela Rússia ter recebido o pessoal todo do eixo da resistência, o Estado sabia o que estava sendo discutido. É o mundo pós-Israel. O Estado sabia o que estava sendo discutido. Na verdade não estava sendo discutido. A Rússia estava apresentando para o eixo da resistência como ela queria que fosse o pós-Israel. Como deveria ser. Certo? É claro que não vai ser igual eu disse nesse vídeo aqui. Como provavelmente será especificamente na Eurásia o mundo pós-Israel, né? Como vai ser dividido o Estado palestino? Evidentemente nós não sabemos, não cabe a nós. Mas se você analisa os estados envolvidos, as sociedades envolvidas, a história, a geografia, provavelmente vai ser algo parecido com isso aí que vocês estão vendo no mapa. Como eu já venho dito há muito tempo, a melhor solução é um Estado condominial. Não dá para fazer uma democracia do tipo ocidental, tipo no voto, o vencedor leva tudo, isso não vai rolar, não vai acontecer. Mas também não dá para fazer um arranjo do tipo libanês. Não rola, tipo dividir as instituições do governo. O que você vai ter que fazer são condomínios de natureza territorial. Divide o Estado palestino em 8 distritos, ou 7. Aqui nós estamos fazendo uma visão de 8. Por que 8? Porque isso daria aos palestinos o controle de 3 de 8, que é melhor que 2 de 7, certo? Então, é como se fosse 40% ao invés de 30%. Das entidades políticas, preste atenção no que é mais provável que aconteça. O norte, a Galileia, provavelmente vai estar sob o controle do Hezbollah, a administração do Hezbollah. O que faz muito sentido, porque o Irã é o país que está fazendo, né, a guerra. A Cisjordânia, inclusive para dar mais voz aos palestinos, tende a ser dividida em 2. Samaria ao norte, com capital em Nablus, mas segunda cidade da Palestina, e a Cisjordânia, ou alguma coisa com nome parecido, ao sul, com capital em Hebrom. A faixa de Gaza tem o seu território um pouquinho ampliado, de modo a ter uns 250 km² e tal, né? Incorporando assentamentos rurais. Ok. Isso aí seria administrado diretamente pelos palestinos, certo? Diretamente pelos palestinos. A Samaria, a Cisjordânia e Gaza. As pessoas não palestinas e que não se enquadrassem nesses termos, né, que a gente falou, provavelmente seriam expulsos da Galileia, que seria uma área habitada por palestinos, mas administrada pelo Hezbollah. Drusos, xiitas e tal, né, palestinos de religião xiita mesmo. A Judéia, que nós marcamos aí com o número 2, é uma área interessante. São 2.813 km² e provavelmente vai ter entre 5 e 5,5 milhões de habitantes. Judeus, em sua larga maioria. Por que, gente? E provavelmente foi para isso que o Putin chamou todos os grupos palestinos, porque já está pensando no pós-Israel.
eles em muitos lugares, em muitos casos, vão se autogovernar, mas eles também têm que aceitar que você simplesmente não pode expulsar todos os 8 milhões e meio de judeus que residem em Israel. Isso não vai acontecer. É claro que, muito provavelmente, os vindos da Europa e dos Estados Unidos depois de 1997 serão convidados gentilmente a voltar para os países de origem. Os envolvidos em crimes de guerra e contra a humanidade também serão julgados ou serão convidados a se retirar. Isso é mais ou menos evidente. Mas aqueles, os oficiais, apenas oficiais, do IDF, né, do Bashak, né, que chama o Serviço de Segurança, aí todos os funcionários do Mossad, esses também seriam ou julgados ou convidados a se retirar, isso não tem espaço para eles no Novo Mundo. Mas os civis como um todo, essa região já é habitada por quase 6 milhões. Então, mais ou menos 1 milhão e meio, por questões outras, sairia. E pessoas vindas de assentamentos ilegais, claro, seriam todos desfeitos, né? Pessoas vindas de assentamentos ilegais ou de ocupações ilegais na Cisjordânia seriam enviadas para lá, para essa região da Judéia. Né? Você não pode manter propriedade roubada, isso é evidente. Seriam mandados para lá. Então esse seria uma espécie de território autônomo dos judeus dentro da Palestina, nos moldes de como a Chechênia é na Rússia, por questão de justiça. Certo? Jerusalém seria uma cidade internacional, religiosa, mais ou menos como era na época dos muftis do Império Otomano. Seria co-administrada pelos líderes religiosos, judeus, muçulmanos e cristãos. Né? Não seria um distrito laico, vocês podem ter certeza absoluta. Não seria um distrito laico. Jerusalém é uma cidade sagrada. Então, assim como Meca, como Medina, como a cidade do Vaticano, ele teria um status próprio, em que as diferentes religiões, os armênios, os ortodoxos, os judeus, os muçulmanos, se entendiam na época do Império Otomano e vão continuar se entendendo. Só que sem espaço para essa de Estado laico, para ateísmo, em Jerusalém, não. Acho que as pessoas já estão mais ou menos preparadas para isso. Né? A cidade ficaria sob suzerania e proteção saudita. Ok. O Negueb, desde a época do Velho Testamento, é habitado por árabes. Desde a época do Velho Testamento, de verdade, é habitado por árabes. E por beduínos. Então, seria uma região também sob suzerania saudita, só que com o islamismo como única religião oficial. Certo? Eilat seria promovida a capital, provavelmente, é um porto importante no Mar Vermelho. E ok, fica assim. O caso interessante é o dessa região que a gente chamou de Filístia, entre Gaza e a Cisjordânia, entre o Negueb e a Judéia e Jerusalém. Essa região, ela seria multicultural também. Só que diferente de Jerusalém, que teria uma natureza mais teológica, né, mais teocrata, essa região não, seria uma região para negócios. Então aqui estariam árabes, estariam judeus, estariam muçulmanos, estariam cristãos. Essa região, a Filístia, fica entre o Negueb, saudita, a Cisjordânia, Gaza, a cidade sagrada de Jerusalém, a Judéia, teria um importantíssimo porto de águas profundas no Mediterrâneo, Ashdod, teria Beersheba, que é o local, seria um entroncamento, a paragem da ferrovia a ser construída pela China, conectando a Ásia e a África, certo? Teria a passagem também da ferrovia a ser construída para conectar a Europa e a Rússia com a África. Então, uma região onde o grosso da infraestrutura de transporte do futuro Estado palestino seria construído. Uma espécie de Hong Kong palestina, onde haveria judeus, cristãos, muçulmanos, árabes, chineses, russos, todo tipo de gente que quer fazer negócio. Seria isso. Mas vai ser muito parecido. Vai ser muito parecido com isso. Inclusive nós já falamos as razões. Estão explicadas no vídeo. Certo, estão explicadas.
Não existe outra solução, considerando tudo, geografia, história, desejos, que não seja de um Estado condominial. A Palestina vai ser livre, mas não vai ser igual muita gente pensa. Certo? E não dá para simplesmente expulsar aquela etnia de todo o Estado de Israel. Isso não vai acontecer. Certo? Você vai colocar elas numa unidade autônoma dentro do Estado palestino. Mais ou menos como a Chechênia é na Rússia. Vão ter bastante autonomia, não vai ser um Estado independente, claro que não. Mas vão ter bastante autonomia. E vai ter um lugar para eles. Né? Nós já falamos das pessoas que não cabem nesse lugar. Os oficiais dos serviços de segurança, dos dois, não cabem. A maior parte das pessoas que migraram para o Estado depois de 1997 vão ser convidadas a voltar para o lugar de onde vieram. Certo? Os envolvidos em milícias também serão convidados a se retirar. Os assentamentos ilegais serão desmontados. As residências tomadas à força serão devolvidas para os donos. Essas coisas vão acontecer. E o Putin certamente falou sobre isso. Vai ser assim, 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 assim. Não vai ser igual ninguém quer. Mas esse arranjo faz com que todos percam o mínimo possível. O que é melhor do que todos ganharem o máximo possível, considerando a quantidade de agentes. Então é isso. Ele não foi negociar, ele foi apresentar. O Putin não negocia com... né? Você não tem por que negociar. Foi apresentar a gente educadamente como é que as coisas serão. E como é para cada um se comportar, como vai ser o papel de cada um. Sabe? Porque se depender deles, não vai ter paz. Eles não conseguiram, mesmo estando sofrendo sob o jugo dos israelenses por 75 anos, eles não conseguiram se unir. Nunca. Por que vão conseguir agora? Vão conseguir agora porque a Rússia está mandando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É simples assim. Certo? Simples assim. E o Estado sabe, portanto, o que aqueles caras foram fazer lá em Moscou. Sabe que é o deles que está na reta. E aí realmente, florzinha histérica pode parecer um pouco ofensivo, e é. Talvez o Nebezia quis realmente isso, ofender. Aquilo pode. O Estado de Israel está acostumado a gritar, dar faniquita, dar piti, apontar o dedo na cara das brancas deles. Faz isso com os Estados Unidos, faz isso com a Europa, faz isso com o Reino Unido. As brancas dele aceitam, a Federação Russa não. É uma diferença enorme de postura. O homem é a sua postura, né? O homem é a sua postura. Se você se porta como uma florzinha histérica, você é uma florzinha histérica. Que a sua postura é uma florzinha histérica. Simples assim. A Rússia não é uma flor. E ela não está histérica. Ela está imensamente lúcida. E mais do que isso, como a gente vem dizendo há anos, acho que uma das poucas coisas
aproveitáveis que o Bill Clinton falou. É economia, estúpido. A economia europeia não aguenta. A economia britânica está em frangalhos. A economia dos Estados Unidos não dá para saber se primeiro ela apodrece, enferruja ou afunda, ou desmancha. Isso é isso. Como é que eles vão vencer? Não tem a mínima chance. A economia do Estado, cujo nome não pode ser mencionado, é patética. Não dá... O quê? A economia de Moscou. No estado atual não tem o valor da economia de São Petersburgo, do Oblast de Leningrado. Certo? Não tem como, cara. Simples assim. Para enfrentar o quê? Eu vi a notícia que os Estados Unidos vão mandar algumas coisas para Taiwan, para provocar a China. Deixa eu mostrar para vocês a China. Os Estados Unidos sentiram que os chineses eram loucos, e levou 9 anos para gastar 37 bilhões de yuans para construir uma rodovia de alta velocidade em um deserto terra de ninguém, e a mídia estrangeira uma vez riu de nós por sermos estúpidos e termos muito dinheiro. Como resultado, eles ficaram completamente perplexos, iluminaram seus corações e prestaram atenção em nós, e então olham para baixo. É a maior rodovia desértica do mundo, a Jingxing Expressway. Com um comprimento total de 2.540 quilômetros, ele atravessa 6 províncias e cidades em Pequim, Hebei, Shanxi, Mongólia Interior, Gansu e Xinjiang. E o mais importante é que também atravessa 500 quilômetros de terra desabitada. O deserto desolado de ambos os lados está quase sem vida, e dezenas de milhares de construtores procuram água no calor de mais de 40 graus, enquanto a temperatura do solo durante o dia chega no verão até mais de 60 graus. O que é mais terrível é que há 142 dias de tempestade de areia e areia soprando em mais de 8 estações todos os anos, e a areia movediça está furiosa em todos os lugares, a fim de evitar o vento e fixar areia. Eles construíram um cinturão de areia quebra-vento no deserto e continuaram a construção contra o vento e a areia, e dezenas de milhares de trabalhadores da construção superaram muitas dificuldades e passaram por 9 anos. Finalmente, esta estrada do deserto que surpreendeu o mundo foi construída, e a distância de Pequim a Xinjiang foi encurtada em 1.300 quilômetros, o que é simplesmente impressionante. Vamos aproveitar e mostrar para os nossos americanos também quem são os russos, porque parece que eles estão se esquecendo. Os Estados Unidos são alguém, são alguma coisa para ameaçar a China. De verdade. Esse povo já está no estágio da esquizofrenia. Ouvindo vozes, delirando, mania de grandeza, paranoia. Mas não tem nada que eles possam fazer. Então por que a Rússia não age logo? Para que ela agiria? Se os inimigos dela estão tomando as piores decisões possíveis, seria inteligente impedir eles de continuarem tomando decisões ruins? Lógico que não. O mais sábio é deixar eles continuarem trocando os pés pelas mãos. Se for sozinho, eles não precisam da Rússia para se destruir. Eles estão fazendo um excepcional trabalho eles mesmos. Então não tem por que impedir. Deixa acontecer naturalmente. E é isso. Por isso o meu otimismo. Ele é bem realista. Eu nem diria que eu sou um otimista. Eu sou um realista esperançoso. Que sabe enxergar as coisas bonitas. Olha que céu. É com ele que eu me despeço. Boa tarde e até amanhã.